Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas será que a economia mundial, uma vez mais, pode favorecer o governo Lula? Porque ele foi muito favorecido no seu primeiro governo, quando teve um super ciclo de commodities. Então, aquilo ajudou muito a economia brasileira. Novamente, a pergunta é: será que a economia mundial vai ser uma importante ajuda, uma inesperada ajuda ao novo governo Lula? Quando você olha a virada de 2022 para 2023, boa parte dos analistas deprimidos acreditavam em uma atividade mundial bem mais fraca do que os últimos indicadores têm revelado. A conjuntura mais positiva deve fazer com que o Brasil colha um novo ano de bom resultado na balança comercial. Uma parte dos bancos e consultorias já prevê um superávit acima de 70 bilhões de dólares em 2023. Veja vocês, superávit acima de 10 bilhões de dólares em 2023 na nossa balança comercial. Isso confirmado será um novo recorde. Isso confirmado será um novo recorde. O estágio atual da economia está longe de ter como pano de fundo a forte expansão observada na primeira década dos anos 2000, que foi fundamental para sustentar o crescimento econômico no governo Lula I e governo Lula II, pegando aí aquele período de 2003 a 2010. Mas o fato de o mundo ter se mostrado resiliente nesse início de ano pode ajudar a repetir, ainda que em uma escala menor, o ambiente internacional favorável enfrentado pelo petista no passado. Então, é uma reflexão interessante que a gente está vendo, né? Há sinais de desaceleração na atividade global, mas definitivamente não é um colapso, disse Júlia Passabon, economista do Itaú Unibanco. Os analistas ainda tentam entender o que explica essa força acima do esperado na atividade global. O mundo lida com um cenário mais desafiador, pouco comum, enquanto a confiança de consumidores e empresários parece estar em queda, o que indica uma menor propensão para investir e comprar. Os dados da atividade, sobretudo no setor de serviços, ainda não apresentaram uma desaceleração tão acentuada. Uma das hipóteses que pode ajudar a decifrar esse desempenho tem a ver com os estímulos monetários e fiscais que foram concedidos durante a pandemia. Isso fez com que muitas famílias fizessem uma boa poupança nesse período. O consumidor pode ter um excesso de poupança que veio do fiscal na pandemia e o mercado de trabalho ainda segue forte, afirma Caian Oliveira, economista internacional da Parcitas Investimentos. Nos Estados Unidos, o ponto final é a recessão, mas pode ser que ela demore por causa dessa força do consumidor. Nos Estados Unidos, mesmo com as altas dos juros, o cenário de recessão tem sido postergado sucessivamente. Alguns, inclusive, já dizem que sequer haverá recessão. Já foi projetado essa recessão para o segundo trimestre de 2023, caso exista, e caso exista, será considerada uma recessão leve. Agora já existe também muita gente dizendo que isso deverá ficar para o início de 2024. Em 2023, o mundo também se beneficiou da rápida reabertura da China, que abandonou a sua política Covid-0 de forma muito rápida e surpreendente, face à sua forma de lidar com o problema. Esse movimento de reabertura foi agressivo, puxando as projeções de crescimento do país, que hoje já estão próximas de 6%, crescimento do PIB, disse Eduardo Jarra, economista do Santander. Para os próximos meses, no entanto, existe uma dúvida entre os economistas sobre a capacidade chinesa de manter um bom ritmo de crescimento. O fato é que, se China não está acelerando no primeiro semestre, é possível, talvez, e esse cenário eu trabalho com ele, vermos um segundo semestre com pacotes de estímulos monetários, sobretudo endereçados à
área de infraestrutura. O setor externo tende a continuar melhorando. Os resultados da balança comercial devem contribuir para melhorar o resultado do setor externo brasileiro como um todo. Nas contas do Itaú, o déficit em conta corrente do país deve recuar dos atuais 2,7% do PIB, no acumulado de 12 meses, para 1,7% do PIB ao fim de 2023. É um número melhor do que a média recente. Nos últimos 3 anos, ficou ao redor de 2,5% do PIB. O setor externo brasileiro também se beneficia de uma situação confortável no volume de investimentos diretos no país. Em 12 meses até abril, esse índice somou 82 bilhões de dólares. 82 bilhões de dólares de investimentos diretos vindo do exterior. Ou seja, 4,17% do PIB. 4,17% do PIB. Bem ou mal, o Brasil se livrou dos desequilíbrios externos já faz algum tempo, diz Barbosa do Bradesco. Hoje, o nosso déficit, comparativamente aos países da América Latina, não chega a chamar a atenção. Nas últimas semanas, os resultados da balança comercial chegaram a fazer com que o economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais, Robin Brooks, afirmasse que o Brasil caminha para se tornar, na América Latina, um país próspero que lembra um pouco a Suíça. Chega a ser meio exagerado aos meus ouvidos. De toda sorte, ele enxerga um Brasil mais próspero na América Latina em relação aos seus pares. Nisso eu acredito, né? Nisso eu acredito. Os números positivos mais recentes que estão sendo verificados não apagam, obviamente, o início da confusão da gestão Lula na economia, muito falatório, mas diante do que estamos vendo agora, o que a gente percebe é que o blá 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 não produziu nenhum efeito concreto e que o Congresso Nacional coube a ele fazer o filtro das coisas que são realmente importantes para o país e se concentrou nelas, fazendo com que as coisas melhorassem, né? Então, isso é interessante. Olha, nós estamos fazendo uma série de vídeos questionando a vocês se faz sentido processar a Oi, E a base dessa nossa conversa é exatamente isso aqui, ó. Oi entrega à Justiça o laudo atestando a sua capacidade de honrar com as dívidas nos próximos 3 anos. Isso é algo concreto. Isso é algo material. Divulgação 12/9/22. A Oi, que está perto de concluir a recuperação judicial, iniciada em 2016, entregou, na semana passada, à Justiça o laudo atestando a sua capacidade de honrar com as suas dívidas nos próximos 3 anos. O documento é uma resposta ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que se manifestou favorável ao encerramento do processo de recuperação judicial desde que a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Esse apontamento foi acolhido pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, onde corre o processo da companhia. Então, a Oi contratou a consultoria Lix Contadores Associados para elaborar um parecer econômico-financeiro que demonstre a viabilidade da companhia se sustentar no próximo triênio, nos próximos 3 anos. A nota técnica foi encaminhada ao juízo em uma manifestação elaborada por 3 escritórios de advocacia: Basílio Advogados, BMA e Rosman, Penalva, Souza, Leão, Franco e Vale. A peça afirma que a consultoria concluiu que as recuperandas possuem plena capacidade de adimplir seus compromissos assumidos para os próximos 3 anos,
também descreve que a implementação das diversas medidas previstas no plano de recuperação judicial geraram a liquidez necessária para a manutenção da atividade empresarial e pagamento dos créditos concursais. A consultoria calculou que o caixa disponível da Oi, somado aos recursos adicionais previstos, vai atingir o montante de 6,33 bilhões até o fim de 22 e até 23, 10,97 bilhões, quase 11 bilhões. Paralelamente, o valor nominal das obrigações previstas para os próximos 3 anos chega a 8 bilhões de reais. No fim do segundo TRI, havia recursos em caixa da ordem de 5 bilhões. Então, concluiu a empresa Lix de que a empresa, a Oi, possui plenas condições para honrar os seus compromissos. Então, está aí esse parecer, e aí fica a pergunta. Diante disso, você se sentiu enganado? Você se sentiu prejudicado pela empresa? Se sim, vale a pena ou não abrir um processo judicial contra a Oi? Vamos entender que um processo judicial contra uma empresa, por conta de condutas inadequadas dessa empresa que tenham comprovadamente prejudicado os investidores, é possível, mas ele é caro. Do ponto de vista de um pequeno investidor, é um valor seguramente proibitivo. Para os grandes fundos de investimentos, grandes investidores, sim, esses têm todas as condições de lutar judicialmente e ter sucesso nessa luta diante do que nós estamos vendo como materialidade, né? Nesse caso da Oi. Mas, para o pequeno investidor, de fato, é praticamente impossível ele tocar um processo dessa natureza. O nosso entendimento é que, para que algo tenha uma possibilidade, teria que ser feito do ponto de vista coletivo, ou seja, precisa ser um processo coletivo. E aí fica a pergunta: os minoritários da Oi estão entendendo que podem processar a empresa? Entendem que um processo coletivo é um caminho, é uma saída natural para rever uma parte dos seus prejuízos? Isso vale tanto para aqueles que já venderam suas posições, ou para aqueles que ainda estão com as suas ações em mãos e que não vendeu, mas que pode ser ressarcido pelas suas perdas, considerando o seu preço de compra da ação. Estamos falando de um processo coletivo contra a empresa. Temos uma base, ao nosso ver, concreta. Este laudo que atestou a capacidade da empresa de honrar os seus compromissos. Isso não se sustentou sequer 3 meses depois de divulgado esse estudo, né? Sequer chegou a fevereiro, né? Foi desmontado em janeiro de 23. Então, isso foi divulgado em setembro, quer dizer, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses depois, em janeiro, esse estudo foi jogado na lata de lixo. Essa é a mais pura verdade. O que fazer, então? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião, deixe seus comentários. Fique com Deus, deixe o like e até a próxima.